Olá, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso núcleo de estudos e difusão sobre a radiocomunicação aqui da UFSJ. O nosso grupo é chamado de PY4CAP, PY4CAP. A pronúncia, já adiantando, é Papa Yankee 4, Charlie Alpha Papa. A pronúncia dessas letras dessa maneira se deve ao uso do fonema internacional, que é o código utilizado aí nas radiocomunicações. Se alguém já ouviu controladores de voo e radioamadores, esse tipo de coisa, já ouviu esse tipo de letra sendo dita com essas palavras. Bom, o que nós vamos apresentar aqui é o nosso programa de extensão, o PY4CAP, como um programa de extensão, também como uma equipe de competição. Vamos falar um pouquinho do que nós estamos fazendo, um convite e depois nossas mídias, sites, contatos, etc. Bom, sobre o programa de extensão. O nosso programa de extensão visa popularizar o uso da radiocomunicação entre estudantes de todos os níveis, desde lá do ensino fundamental, 10 anos ou mais, até o ensino superior. Nosso objetivo é ensinar os princípios básicos da radioescuta, ouvir rádio, como ouvir, como montar uma antena, uma configuração de antena, dependendo do que você quer ouvir. Quero escutar rádio de avião, da aviação, ou eu quero escutar rádios, a gente chama de broadcasts, rádios de ondas curtas, a Rádio Nacional da China, a Rádio BBC de Londres, a Rádio Vaticano. Como usar o rádio para se comunicar, ou seja, além de ouvir, eu poder falar no rádio, tem toda uma técnica de operação. O código Morse, ainda é muito utilizado o código Morse nas transmissões de rádio, no modelo de radioamadorismo, nas faixas de radioamadorismo. O uso de satélites para comunicação, a gente pode usar a Estação Internacional Espacial como um espelho, uma repetidora de sinal para conversar entre radioamadores. Existem outros satélites também. E a realização de experimentos. Eu posso fazer experimentos com a radiocomunicação, eu posso montar um pequeno receptor de rádio, posso montar um transmissor de rádio, etc. Então, tudo isso a gente procura ensinar para estudantes, de uma maneira geral, dentro do contexto do programa de extensão. Bom, o PY4CAP também é uma equipe de competição. Ela também se prepara para ser uma equipe de competição. No radioamadorismo existe um evento chamado Contest. O Contest consiste numa competição onde vence aquele que realiza mais contatos, ou aquele que realiza mais contatos em determinada banda, em determinada faixa, ou aquele que realiza mais contatos por países, aquele que conseguiu comunicar com alguém em cada um dos países, quem conseguiu alcançar maior número de países e assim por diante. Existem vários critérios. Os contestes acontecem em nível nacional, em nível internacional. Bom, existem outros desafios também que podem ser encarados dentro desse contexto da equipe de competição, que é, por exemplo, o envio de balões com radiosondas. Nos Estados Unidos isso é muito comum, aqui no Brasil já se ensaiou fazer isso. Equipes lançarem sondas, balões com radiosondas, e ver qual sonda chega mais distante. Não raro já aconteceu de radiosondas serem lançadas por equipes de escolas e aquilo dá a volta no planeta. Enfim, esse tipo de coisa é o que é tratado aqui dentro do contexto de equipe de competição. Também, a gente pode ver como uma competição, a emissão de transmissões em Whisper. A gente vai falar um pouquinho de Whisper um pouquinho mais à frente. Bom, mas afinal, o que efetivamente nossa equipe tem feito? Nós mantemos um Web SDR. O que é um Web SDR? É um rádio definido por software, aqui a sigla SDR está em inglês, mas é um rádio definido por software na internet, na web.
O nosso WebSDR está nesse endereço, websdr.ufsj.edu.br/8080. Hoje nós temos configuradas duas bandas, a banda de 2 metros e a banda de 40 metros. O site tem essa cara aqui. Você, quem está escutando, vai escolher a banda 2 metros, então aqui ele consegue ver a repetidora que está localizada em Ouro Branco. Então, essa repetidora ela alcança desde Belo Horizonte até o sul de Minas. Então, cidades como Barbacena, Lavras, Belo Horizonte, Ouro Branco, Lafayette, Ouro Preto, todas elas são cobertas por essa repetidora. E basta então clicar aqui na frequência dela, 145.390, e ouvir a transmissão dessa repetidora das pessoas falando aqui, radioamadores conversando. É possível também ouvir aqui em 145.800 as transmissões que a Estação Internacional, a ISS, realiza de imagens. Ela, em eventos comemorativos, com certa frequência ela faz isso, ela faz transmissão de imagens. Imagens são cartões, né, com fotos, enfim, cartões comemorativos, onde você ouve através dessa frequência, 145.800, decodifica essa frequência, né, esse sinal de áudio, e ali, nessa decodificação, você vê a imagem que foi transmitida. Né. Essa decodificação pode ser feita usando aplicativos de celular, tem o Robot 32, por exemplo, 36, perdão. Enfim, é muito simples de fazer. No nosso canal no YouTube, o PY4Cap também tem um canal no YouTube, tem um vídeo lá mostrando tanto a recepção quanto a imagem que foi gerada ao final. Aqui embaixo, então, está a frequência de 49 e 40 metros. Aqui nesse comecinho da faixa e aqui no final, a gente tem as rádios comerciais, algumas rádios aqui nacionais, internacionais, aqui é a mesma coisa. Mas aqui no centro, na banda dos 40 metros, estão as transmissões, ou pode ser ouvidas as transmissões de radioamadores. Pode ser ouvido tanto em fonia, pessoas falando, quanto código Morse, aqui no comecinho dos 7 kHz, 7 MHz, perdão, 7.000 kHz. Aqui também é FT8, que é um modo de transmissão digital, que é de computador para computador, mas dentro ainda do contexto de radioamadores. Enfim, então eu convido todos para acessar o nosso site, acompanhar essas chamadas. Detalhe que aqui em cima as transmissões são realizadas no modo FM. Aqui embaixo elas são realizadas em 2 modos basicamente, ou 3 na verdade. Aqui nas laterais, aqui é modo AM. Aqui na faixa de radioamador é LSB ou CW. Aqui nesse comecinho, 7.000 kHz, são CW. Aqui um pouco mais, 6.900, 7.100 para frente, é LSB. Então, mudando o modo aqui, você consegue decodificar facilmente os sinais de áudio. Esses traços aqui são os sinais de áudio, né? A cachoeira aqui, a gente chama isso aqui de cachoeira, mostra a transmissão que está ocorrendo. Essas transmissões, elas variam de acordo com o horário do dia. Normalmente, a banda dos 40 metros ela fica boa para ser ouvida depois das 8, 9 horas e no final do dia, né? No finalzinho do dia, fica melhor para ouvir as broadcasts. A transmissão de rádio amador pode ser de 9 até as 3 da tarde, por aí. Né? Existem outras bandas, a ideia é expandir esse WebSDR para que se ouça outras faixas. Né? Tudo faixa, evidentemente, legalizada, né? Nós não temos aqui, não há como ouvir aqui, por exemplo, serviço de emergência, polícia, bombeiro, etc. Somente a frequência de rádios comerciais, a gente chama de rádio broadcast, ou de rádio amador, radioamadorismo. Bom, o WebSDR ele faz parte de um projeto maior, né? O projeto websdr.org, foi idealizado lá por um professor da Universidade da Holanda. Né? Existem aqui quase 200 WebSDRs espalhados pelo planeta, né? Se você acessar esse site é possível ver. E aqui no Brasil, né, na Argentina, nessa região, a gente tem poucos, se vocês olharem, a gente tem poucos sistemas. A maioria deles estão centralizados aqui na Europa, muitos nos Estados Unidos, mas, enfim, ao longo do globo a gente tem vários casos. Aqui vocês veem um aqui na África do Sul, né? Acredito que seja na África do Sul. E, enfim, basta explorar aqui para conhecer um pouco melhor
sobre esse projeto que é bastante interessante. Bom, nós também mantemos uma estação WSPR, o WSPR. O que é isso? O WSPR, ou WSPR, é um protocolo que utiliza baixa potência, né? A gente utiliza meio watt, 1 watt ou 5 watts de potência de transmissão, e essas transmissões são feitas em frequências do radioamadorismo. O objetivo do projeto é realizar um monitoramento da propagação, ou seja, onde o meu sinal consegue chegar ao longo do dia. Você se lembra que eu falei aqui no EBSDR que tem horário que é melhor para ouvir determinadas rádios, determinadas frequências. Tem várias frequências que eu consigo trabalhar dentro do radioamadorismo. Quais são os melhores horários para eu chegar em determinada região? Se eu quero conversar com alguém, eu quero fazer um contato com alguém lá na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, América do Norte, enfim, um dos polos. Qual é o melhor horário? Quais são as melhores bandas? A gente consegue obter informação desse tipo fazendo esse monitoramento. Outra coisa que varia também é a época do ano, verão, inverno. Tudo isso influencia, atividade solar, tudo isso influencia em qual banda eu devo utilizar, em qual horário do dia eu vou fazer o contato, para poder chegar aonde eu pretendo. Então, a ideia aqui é emitir um sinal periodicamente o dia todo. O dia todo o sistema fica emitindo um sinal, uma frequência, uma determinada frequência. Outros radioamadores pelo globo, eles deixam rádios ligados ouvindo esse tipo de sinal. E eles reportam como é que esse sinal chegou. Então, eu emito um sinal aqui, eu decodifico isso é um protocolo digital, isso é feito por computador, né? Eu mando um sinal e eu falo, eu estou usando uma potência tal, e aí outra pessoa falou, o seu sinal chegou aqui e chegou com uma potência tal. Então eu emito a minha localização, eu falo a força, né, a potência do sinal, e aí a pessoa fala, opa, recebi aqui nessa região e chegou com essa potência. E ele, claro, evidentemente está sintonizado numa frequência, isso faz com que ele fale, nessa frequência estou recebendo esses sinais aqui. Bom, o WSPR também tem um projeto mundial, o WSPR-NET, e aqui a gente tirou uma foto para demonstrar, né? Vejam que aqui eu tenho uma pessoa transmitindo em determinada frequência, cada cor é uma frequência, tá? Então verde está chegando, olha só, saiu daqui, está chegando aqui, nessa região perto de um polo, está chegando aqui na América do Norte, está chegando, enfim, na América do Norte. Está chegando na Europa com outra frequência, né? Ele deve estar fazendo várias transmissões, uma verde, uma azul, outra violeta, enfim, está fazendo transmissões em várias frequências e cada uma delas está tendo um determinado alcance. Aqui estão listadas as frequências na banda de 20 metros, salvo engano. Mas existem várias frequências, existem várias pessoas que recebem esse sinal e reportam aqui para esse sistema o WSPR-NET. Ok? Bom, dentro da nossa equipe de competição, nós dispomos aqui de uma estação de HF, né? Alta frequência, para participarmos dos contestes, né? Os contestes, então, já falamos, consistem nessas competições, geralmente aos finais de semana, onde eu procuro fazer o máximo de contatos. Ou por banda, trabalho na banda dos 10 metros, 17, 15, 20, 40, 80 metros. Às vezes, por modalidade diferente, tem conteste que é só fonia, tem conteste que é fonia e código Morse, o CW. Né? Ganha aquele que fizer mais regiões, né? Alcançar mais regiões, que fizer o máximo de contatos. Há uma separação de clubes, né? No nosso caso aqui, PY4 é um time, então, evidentemente, você tem que competir com outros times, com outros clubes. No radioescotismo, o movimento escotista, eles têm os clubes, participam ativamente. Aí pode ser individual ou por clube. Enfim, são várias as modalidades. Os contestes acontecem tanto no nível Brasil quanto no nível internacional. Bom, e aqui eu quero fazer um convite, né? Venha fazer parte do nosso time. Quem que pode participar? Bom, podem participar pessoas proativas que queiram conhecer e experimentar as diferentes frentes da radiocomunicação. Né? De qualquer curso, de qualquer idade, enfim, não fazemos distinção. É preciso ser proativo, porque é muita coisa para se explorar,
as pessoas são chamadas a dar ideias, a fazer experimentos, né? E a única restrição é que a pessoa deve se tornar um radioamador. Muito simples. Não sendo um radioamador, ela não pode fazer transmissão, ela não pode experimentar, ela não pode transmitir nenhum sinal, né? Não necessariamente tem que ficar falando, né? As pessoas mais tímidas ficam sem graça. Poxa, eu não quero ficar conversando. Não tem que ficar conversando, não é bate-papo. Não. Tem isso também, quem quiser pode, evidentemente. Mas não é só isso, aliás, isso é uma parte somente. Eu posso fazer transmissão via sistema. Aliás, tem uma infinidade de coisas que se pode fazer sem ter que ficar falando, né? Sem ter que ficar conversando no rádio, tá bom? Mas tem que se tornar um radioamador, tá bom? Bom, e como é que eu me torno um radioamador? É muito simples. Você pode se tornar um radioamador entrando em uma das duas classes. Aqueles que são maiores de 18 anos, né? Quem tem 10, 17 anos, tem que ser classe C. Mas quem tem mais de 18 anos, pode ser tanto classe C quanto classe B. Para entrar na classe C, a pessoa tem que passar numa prova de técnica e ética operacional. Essa prova é aplicada pela Anatel, sem custo, tá? E também na prova de legislação de telecomunicações. Essas duas provas são muito simples, O conteúdo não é difícil. Nós temos o nosso site, esse site que está aqui embaixo, é o fsjdubr/py4cap, simulados, nós temos playlists de aulas sendo dadas, tem umas playlists dos colegas radioescotistas, do movimento radioescotismo, excelentes, muito simples de serem feitas essas provas. Isso para entrar na classe C. Se a pessoa quiser entrar na classe B direto, também digo que ela é bastante simples. Você precisa ser aprovado na prova de técnica e ética operacional, legislação de telecomunicações, assim como na classe C, porém vem 3 provas a mais, que é conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade. A prova não é complexa. Para uma pessoa que está aqui no curso superior, já fez física elétrica, etc., os conceitos já são conhecidos, não tem nada de outro mundo. E aí vem a prova de código Morse, tanto a recepção quanto a transmissão. Eu preciso ser honesto com vocês. A transmissão de código Morse, a prova como ela é feita hoje, ela é bastante simples também. Dessas 5 provas que tem aqui, a mais complexa ou a menos fácil seria a recepção de telegrafia. A recepção de telegrafia, ela exige um bom estudo, né? Acostumar-se. O código Morse, no primeiro momento, ele assusta, mas fazendo um estudo intensivo, com 30 dias é possível a pessoa já adquirir um nível razoável. Nível para ser aprovado na prova de transmissão e de recepção. Fazer contato em telegrafia no rádio é outra conversa. Aqui a gente pode fazer uma comparação com a carteira de motorista. Uma coisa é você tirar a carteira de motorista, outra coisa é você dirigir numa cidade, num grande centro, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. A conversa é outra, né? Mas passar na prova, tirar a nossa carteira, não é tão complicado. Principalmente a transmissão de telegrafia e as outras. A recepção ela exige um pouquinho mais, mas nós temos vários colegas estudantes que com um tempo de dedicação aí da ordem de 20, 30 dias já adquiriram um nível muito legal, tanto de transmissão quanto de recepção de telegrafia, de código Morse. Durante o período de pandemia, as provas estão sendo aplicadas no modelo remoto, né? A pessoa não precisa sair de casa para fazer nenhuma dessas provas, né? E ela pode ingressar. Detalhe, se a pessoa que fizer a prova pleiteando a classe B e não for aprovada na prova de ou recepção de telegrafia ou transmissão de telegrafia, mas foi aprovada nas outras, ele pode se tornar um classe C. Ele já consegue tirar o indicativo, né? Ele já consegue tirar a licença. Isso é uma concessão pública, tá? Então a Anatel ele emite uma licença para você, já pode operar. E aí depois é só estudar um pouquinho mais e fazer as outras provas para conseguir o indicativo da classe B. Não tem tempo de carência, você pode passar na C e ir para B direto, se for o maior de 18 anos, tá bom? Bom, para maiores detalhes, vocês podem acessar o nosso site, o fsjdubr/py4cap, na seção de FAQ, né, nas perguntas
frequentemente feitas, realizadas. Aí tem um item lá, como iniciar no radioamadorismo, a gente tem todos esses detalhes lá, etc. Não é caro para se tornar radioamador, pagando a prova é de graça, para obter a licença tem uma taxa, e depois todo ano você paga uma taxa. Mas isso é tudo valores que giram em torno aí. Primeiro ano, depois de ser aprovado, sei lá, eu não me lembro agora, mas 20, 30 reais. Depois todo ano alguma coisa na ordem de 10 reais, 20 reais, eu não me lembro. Mas não são valores altos, não. Bom, então agradeço. Nosso contato é py4cap@ufsj.edu.br. O nosso site, já disse, é o fsj.edu.br/py4cap. Nós temos uma conta no Instagram, py4cap, e também lá no QRZ, para quem já é radioamador, já conhece o QRZ. Convido a todos a participar, vai ser um prazer contar com a presença, nós estamos com o processo seletivo aberto, né? E maiores dúvidas, estamos à disposição. Um forte abraço, espero contar com a presença de todos vocês.